Hoje eu trouxe aqui o tema de uma live muito legal. Por quê? Tem muita gente me perguntando a respeito dos banhos terapêuticos, porque eu dei uma pausa assim um pouquinho, né? Parei um pouquinho de falar sobre os banhos terapêuticos para a gente começar em novos assuntos, falar um pouquinho das emoções, falar um pouquinho de outras coisas. E eu decidi entrar mais ainda de cabeça nessa questão dos banhos terapêuticos, por quê? Nos meus atendimentos, os resultados estão sendo incríveis, incríveis. Então, eu queria passar para vocês mais conhecimento sobre isso, tentar realmente colocar vocês nesse ambiente de banhos terapêuticos e o que o banho terapêutico tem de benefício na vida de vocês. O que vocês podem, né? Qual a transformação que vocês vão receber colocando realmente o banho terapêutico na sua rotina. Então eu trouxe hoje aqui os 3 passos para um banho terapêutico eficaz. Por quê, gente? Tem muita gente que me pergunta assim, poxa, Alessandra, o banho terapêutico é simples, eu entro lá no chuveiro, tomo um banho, né, uso um óleo essencial ou uso um sabonete natural e a terapia está feita. Engano, não é dessa forma, tá? Então nós precisamos primeiramente entender quais são os passos mais importantes para realmente ter um banho terapêutico eficaz. Porque senão o resultado... Aí você olha assim para mim e fala, poxa, escutei tanta Alessandra falar de banho terapêutico, que ela superou, que ela conseguiu, né? Enfim. E quando você faz, não dá o resultado que você espera. As suas emoções continuam desequilibradas, o astral da sua casa não melhora, enfim, o seu equilíbrio realmente, os chakras continuam desequilibrados, enfim, você não entra nessa conexão. E por que você precisa entrar nessa conexão, né? Ou seja, precisa não, você deveria entrar nessa conexão utilizando o protocolo certo, como eu sempre bato nessa tecla. Quando eu comecei a estudar os banhos terapêuticos, quem me acompanha, quem sabe um pouquinho da minha história aí, sabe que eu entrei na internet e comecei a pesquisar sobre isso, né? Sobre a água, sobre os banhos, enfim. E eu não consegui encontrar as respostas para as minhas perguntas. E foi por isso que eu comecei a estudar, foi por isso que eu comecei a ler, foi por isso que eu comecei na prática, na vivência mesmo aqui do meu dia a dia, entender o que acontecia com o meu corpo nesse processo, tá? E aí eu comecei a desenvolver uma técnica que se chama hoje, né, que eu denominei terapia do banho, na qual você coloca, né, todos os benefícios da aromaterapia, da psicoaromaterapia e dos produtos artesanais, até assim, com o conceito realmente de produto natural para dentro da sua rotina, para dentro do seu dia a dia. E com isso eu fui criando, eu fui ajudando pessoas, eu fui desenvolvendo e hoje eu estou aqui para passar para vocês os 3 passos mais importantes para que a sua terapia do banho seja uma terapia do banho eficaz. Como eu falei, não adianta, tem que ter esses 3 passos, eles são muito importantes, porque é uma transformação, gente. O banho terapêutico, ele não nasce da noite para o dia na sua casa. Não é da noite para o dia que você vai começar a praticar, vamos dizer assim, a terapia do banho e vai se transformar, né? Não existe isso, tá? Isso é um processo, é realmente um processo onde você precisa de um guia, você precisa ter uma diretriz, você precisa de ter conhecimentos, e é por isso que eu estou aqui, para poder te ajudar nesse processo, a passar isso para você como uma transformação de vida mesmo, tá? Bom, vamos lá? Alguém tem alguma dúvida do que é um banho terapêutico? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Porque é interessante isso, né? Se a gente parar para pensar sobre o que é um banho terapêutico, tem tanta gente que fala de banho terapêutico, terapia do banho, banho de ervas, né? Normalmente é muito conhecido como banho de ervas, né? E os banhos terapêuticos, se vocês procurarem lá nas minhas postagens no Instagram, vocês vão ver a história do banho, né? A história dos banhos terapêuticos, que não é uma coisa recente. Não é uma coisa recente.
os banhos terapêuticos, eles já já eram usados desde a época de guerras, desde a época, era um luxo, na verdade, era um luxo, né? Usava-se como leite, usavam muitas ervas aromáticas, usavam-se muito chás, né? Faziam chás e aí esses chás se usavam como banhos. E não só para na questão de limpeza corporal, se usava muito pela questão energética. Então, naquele tempo, antigamente, se acreditava muito que o banho terapêutico, que não existia, não tinha esse nome propriamente dito, mas era um banho onde os recursos, onde todo o conteúdo, os ingredientes, vamos dizer assim, que eram usados, eles melhoravam, eles curavam, por exemplo, em época de guerras, né, os guerrilheiros eles tomavam os banhos terapêuticos para energização, para cura, feridas muito profundas. Então, os banhos terapêuticos já têm uma história muito grande, muito, muito antiga e muito voltado para a questão energética, que hoje, na atualidade, não se fala muito nisso. Estamos falando agora, retomando essa questão do holístico, do integrativo, das ervas, dos chás, né? Então, assim, de uma medicina um pouco mais alternativa, de uma medicina um pouco mais natural. Mas isso já existe, gente, há muito tempo, há muito tempo. E o mais interessante disso é que é como moda, né? Parece que as coisas, elas entram na moda, depois saem, depois entram de novo e saem, né? Existe essa rotatividade, vamos dizer assim, esse ciclo. E hoje a questão do natural, da saúde natural, e eu bato também muito nessa tecla da questão da saúde natural e consciente, porque não adianta você ter uma saúde natural, você usar um produto natural. Desculpa, gente. Não adianta você usar um produto natural se você não tem a consciência, tá? A consciência do porquê desse produto, quais são os ingredientes que estão nesse produto. Isso é muito importante, muito importante. É por isso que o meu trabalho ele é muito focado na questão da saúde natural e consciente, porque o meu papel aqui é passar para você que está aí a consciência desse novo mundo, o porquê de usar um produto natural, o porquê de tomar um banho terapêutico, o porquê das coisas. Não somente, olha, você coloca essa erva, essa água, esse leite ou essa forma, isso, você mistura tudo, faz uma salada de fruta ali e você usa e você vai se sentir melhor. Ou você usa, se você tem enxaqueca, você usa isso e pronto, é a sua enxaqueca. Se você tem insônia, você vai usar isso e você consegue lidar com a sua insônia. O meu objetivo como terapeuta integrativa não é esse, tá? O meu objetivo é realmente passar para vocês o conhecimento, ou seja, a consciência do que usar, como usar e para que usar. Isso é muito importante. E isso eu adquiri estudando. Eu adquiri nas minhas próprias experiências de vida, né? Passando pelas minhas dificuldades e com isso aprendendo na pancada ali, no dia a dia. E nada melhor do que você já conhecer uma pessoa que passe esses conhecimentos para vocês, porque eu não tive isso. Eu gostaria muito de ter tido alguém que virasse para mim e fosse, olha, o caminho é esse aqui, ó. Né? É muito mais fácil do que você descobrir o caminho sozinha. Então, esse é o meu papel realmente aqui, de passar para vocês a consciência através dos meus estudos, através das minhas vivências pessoais, o que pode ser melhor para você, o que pode te ajudar, o que pode, de repente, modificar alguma emoção, o que pode, de repente, te aliviar alguns sintomas físicos, mentais e até mesmo energéticos, tá? Então, hoje, trazendo o tema dos 3 passos, eu acho que é importante a gente entender, como eu falei, primeiro, o que são os banhos terapêuticos, como eu expliquei. Você junta vários ingredientes, vamos dizer assim, várias coisas, né, que você pode usar para fazer desse seu banho um banho terapêutico. Mas o mais importante disso tudo, gente, não é saber quais são os ingredientes que você vai usar. Existem outros fatores, na verdade são 2 fatores mais importantes que vêm antes, né? Que na verdade a gente tem que pensar em escala. Ou seja, nós temos 3 passos, nós vamos estudar o primeiro, o segundo e depois o terceiro.
Então existem esses duas coisas muito importantes que eu queria dividir com vocês, que às vezes a gente não pensa sobre isso, tá? Bom, o primeiro passo importantíssimo para que você tenha um banho terapêutico eficaz não é conhecimento, ainda não é conhecimento, ainda não enfim, as ervas ou o óleo essencial que você vai usar, qual é a técnica, ainda não é isso. A primeira de todas elas, o primeiro passo de todos é, na verdade, o quê? É a mudança de mentalidade. Primeira coisa que você tem que ter quando você, tem o seu protocolo, você fez a sua sessão terapêutica, ou você se consultou, você decidiu realmente que esse é o caminho de cura, o caminho de cura pessoal, ou de cura energética, ou de mudança realmente de vida, para você encontrar o seu caminho e se tornar um ser melhor, é a mudança de mentalidade. Tudo começa com a mudança de mentalidade, que é a mudança de mindset, que a gente chama, tá? Então, a mudança de mentalidade é o primeiro passo, podem anotar aí, anota aí no caderninho de vocês, e eu vou colocar no mapa mental, tá? Também tudo resumidinho para vocês, então não fiquem preocupados. A mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade, gente, ela muda tudo. Ela muda o seu dia, ela muda o seu astral, ela muda a sua energia, ela muda a convivência com as pessoas ao redor da sua casa, no seu trabalho, a sua, vamos dizer assim, tudo que você faz quando você muda a sua mentalidade, você abre para o novo, você abre para aquilo que você realmente está em busca, tudo se transforma. E se transforma de uma forma bonita. Então, quando a gente fala de banhos terapêuticos, não adianta eu chegar aqui e falar de livros. Olha, lê o livro, estuda isso, faz dessa forma, coloca tantas gotas de óleo essencial, usa os tablets de chuveiro, usa bomba, usa um sabonete. Não adianta. Não adianta se você não tem a abertura da sua mentalidade. Então, qual é o meu papel aqui hoje? É passar para você, em primeira mão, que a mudança de mentalidade, ela começa onde? Ela começa aqui dentro. Ela começa como se fosse um insight, como se fosse uma transformação interna de vida, de ver a vida, como que você enxerga a vida de uma outra forma. E aí sim, você começa o segundo processo dos banhos terapêuticos. E quando eu falo isso, gente, a questão de mudança de mentalidade, eu não estou falando só em relação ao banho terapêutico, tá? Que isso fique claro aqui, porque no momento em que eu percebi realmente essa questão de mudança, tudo na vida, quando a gente começa com essa mudança de mentalidade, tudo se transforma. E você começa a enxergar de uma outra forma. E a maneira como você enxerga, sendo diferente da maneira anterior, é que faz a transformação acontecer. Eu gosto sempre de falar essa frase, quem me acompanha aí também sabe, que foi uma frase que eu escutei, eu confesso que eu não sei de onde que eu escutei, eu acho que não sei nem se fui eu que criei, para falar a verdade, porque eu crio tanta coisa na minha cabeça, eu sou uma pessoa muito criativa, mas eu gosto sempre de falar, se você quer enxergar, né, novos horizontes, você tem que abrir novas janelas. E é exatamente o primeiro passo do banho terapêutico. O banho terapêutico, ele é eficaz, ele tem resultado, ele traz resultados maravilhosos, mas precisa ter a abertura de mentalidade, de entender que o banho terapêutico, ele não é um processo único. Não é só hoje que você vai fazer e acabou. Na verdade, não. O banho terapêutico, ele é um processo contínuo. É uma rotina, é um hábito que a gente entra, né? É o que eu vou falar no segundo passo, muito importante para a sua terapia do banho, para os seus banhos terapêuticos. Ficou